Sou Tarcísio Antunes, diretor-geral da Tecnoframe, uma das nossas unidades de negócio da Steel Corp. Estou aqui com a Paola, que é a nossa diretora da Steel Academy. E hoje a gente vem falar de um assunto muito legal, que é a nossa parte de educação, fomento desse mercado nosso de construção industrializada, construção de precisão. Conta primeiro um pouquinho sobre quem é a Paola, como é que a Paola chegou aqui e o que a Paola está fazendo. Meu nome é Paola, olá pessoal, meu nome é Paola, eu sou diretora executiva de educação da Steel Academy. Cheguei ao convite do Daniel Gisper, que me trouxe o desafio de apoiar todo esse processo de inovação, todo esse processo de transformação que o Grupo Steel tem apoiado e realizado junto ao setor, onde a educação ela deveria ser um pilar central e de apoio para esse processo de construção mesmo do setor. Ele entendeu, quando ele pensou no negócio, quando vocês iniciaram, Tarcísio, eu me sinto muito confortável de estar aqui com você, porque eu até falei, Tarcísio, conta um pouquinho de como surgiu esse caminho da educação dentro do processo da indústria, dentro do setor da construção. Quando ele me contou, falou, Paola, do projeto, eu preciso de uma pessoa que tenha vivido a educação como negócio para trazer não só os insights, como esse background, esse processo educacional na sua construção, dentro de todo esse caminho e da transformação que ela representa. Bem, eu nunca tinha trabalhado com o setor da construção e fiquei encantada com todo esse propósito, toda essa entrega do que vem. Não tem como voltar atrás. O setor, ele precisa do Light Steel Frame. Eu pensei, a educação, ela precisa apoiar, porque as pessoas não conhecem. É isso aí. Então a gente tem que criar produtos educacionais, eu vou trazer um pouco para a minha linguagem, onde a gente leve a educação, a gente leve esse conhecimento, não só interno quanto externo. E nós estamos concebendo esse trabalho, pensando nesse trabalho com todos os desafios que a gente vem enfrentando, não só porque a gente não pode pensar só a nível em São Paulo, do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, mas pensar em educação a nível nacional. Porque os projetos que a gente entrega, eles não acontecem centralizados só em São Paulo. Os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia no Brasil inteiro. Então, como que eu vou pensar em levar gestão do conhecimento representado não só num conceito de regionalização, mas sim no Brasil? Então a gente tem que nascer os produtos, tem que pensar na educação, pensar nos nossos desafios quanto empresa, nos outros, disseminando esse conhecimento a nível nacional. Assim, a gente está no mercado da construção civil um pouco diferente, Eu estou há pelo menos 15 anos no mercado da construção, desde o tradicional até o industrializado. Quando a gente começou a pensar em academia nessa nova fase, porque é uma fase que existiu antes da Tecnoframe, até a gente fazer o M&A, que eu vinha fazendo aquilo ali quase que sozinho, aí colocamos dentro da empresa e tal, aquela coisa toda, meio sem tempo. Eu sou ali da indústria, da parte de industrialização mesmo, do perfil, deve estar até sujo de aço aqui agora, de bota. E a gente viu a necessidade de ter uma pessoa que entendesse de educação. Eu entendo que educação tem uma técnica, educação tem um formato, educação tem uma linguagem, tem uma forma de fazer, para que a gente tenha o sucesso nessa área. E o sucesso nessa área para nós, pelo menos para mim, essas pessoas estarem aptas para desenvolver o trabalho nessa nova fase da construção civil. A construção civil vem mudando, e nós precisamos trazer esse conceito de linguagem, de formato, de produto, como você acabou de falar. Eu venho trazendo um produto. Esse produto é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do que a gente está pensando em produto, em formato, em linguagem, no como a gente está pensando, Porque tem o que, a gente quer educar as pessoas. O que a gente quer fazer? A gente quer educar as pessoas para esse mercado de industrialização, construção de precisão, steel frame e tal. O que é muito subjetivo, mas como é que a gente está pensando em fazer isso? Perfeita pergunta, porque é muito importante quando a gente pensa na educação é o conceito, Mas é um conceito muito subjetivo. Educação. A gente, quando fala de educação, a gente tem que ter muito cuidado,
Porque quem trabalha com educação, você vê vários derivados da palavra educação. Você tem educação básica, você tem educação de ensino superior. Sim. Só que no nosso caso, é um modelo educacional muito específico. Porque, na verdade, nós temos que levar o conhecimento para um público muito específico. E quem é o nosso público? Então, quando a gente falou, vamos pensar em educação para atender ao grupo STIL, na verdade, nós tivemos que rever, fazer perguntas muito importantes de quem é o nosso público. Quem são as pessoas que eu vou pensar em construir produtos que têm interesse em fazer parte desse movimento de transformação. Então, a gente deu alguns passos atrás, que nós chamamos de passos atrás, mas é o momento que você vai pensar na estrutura do projeto educacional para entender quem são essas pessoas. E quando você fala em pessoas, você também, naturalmente, surge a questão da dor que a gente hoje enfrenta. Porque não é só levar o conhecimento, mas também trazer um remédio para um problema do nosso setor, que é de mão de obra. Então, naturalmente, a gente pensa que não adianta eu ter só como propósito, eu digo que a Steel Academy, de todas as nossas áreas, ela tem um propósito muito forte, muito bem desenhado, porque eu falei isso na reunião, né, de abertura da nossa empresa no ano de 24. Educação é o maior desafio do Brasil. Levar a educação, atuar na educação é o maior desafio do Brasil. Agora, você atuar na área de educação, no movimento de transformação de setor, levando conhecimento para um público muito específico, que é o nosso caso, e quem é o nosso público? A gente hoje estudou e a gente entende que é desde a mão de obra, desde do montador ao engenheiro, ao arquiteto, e aí você vai desdobrar isso. Quais são os gaps de competência, quais são as necessidades de competências que eles têm para poder entregar lá na ponta o que a gente precisa e o que está conectado com as nossas entregas mesmo, seja da construtora, seja da indústria, da fábrica, né, de todas as nossas áreas de negócio. Então, pensar em produto, a gente tem que trazer alguns elementos como quem são essas pessoas? E aí sim a gente vai construindo, né, trilhas educacionais, produtos educacionais que se conectem com esses objetivos. O processo de construção de produto, ele não ocorre, eu vou criar um produto. O produto, ele tem uma natureza de existir, ele tem um objetivo para existir. Então, hoje, nós da Steel Academy, nós temos um momento de estruturar esses produtos, fazendo esse levantamento das nossas necessidades. Eu estava querendo dizer, então, que antes do como vem o quem. Vem o quem, né? E vem o porquê. Claro, né? Por que nós estamos construindo o produto? Exatamente. Quem são as pessoas que necessitam passar pela Steel Academy? Eu queria contar um pouquinho do projeto do parceiro homologado. Eu acho super importante a gente contar um pouquinho desse projeto. Legal. Como que nasceu esse projeto, Tarso? A gente tem uma necessidade muito grande de pessoas para trabalharem aqui na empresa, no Grupo Steel Corp. Então, nós estamos rampando a nossa operação. A gente está crescendo fábrica, então é segundo turno, terceiro turno, é montagem, é obra entrando, é necessidade, é histograma. E a gente começou a pensar, cara, como a gente vai encontrar gente para colocar? Porque assim, a carência de mão de obra no Brasil é no geral. Na construção civil ela é um pouco mais específica e acentuada. Tem essa questão em algumas regiões pior, mas no Brasil ela tem uma carência geral de mão de obra. Então, quando a gente faz uma chamada para vir pessoas para entrevista para trabalhar na fábrica, geralmente essas pessoas vêm desqualificadas, você encontra poucas pessoas qualificadas, ainda mais para fazer, e a gente não consegue um grande volume de gente em pouco tempo. Então, a gente começou a pensar naqueles parceiros que a gente pode ter, que esses caras já têm uma equipe de 5, de 10, de 15, de 20 pessoas que podem vir para a nossa estrutura e trabalhar junto com a gente no formato de parceria. Esses caras, às vezes eles têm o que a gente precisa, que é mão de obra, e eles não têm, e eles querem o que a gente tem a oferecer, que é o conhecimento. Então, a ideia é juntar esse conhecimento com essas pessoas que esse nosso parceiro tem, para que a gente possa caminhar juntos e conseguir fazer e executar os nossos planos audaciosos que nós temos aqui de crescimento e etc., de transformar o mercado. A gente não tem como transformar o mercado sozinho, Tarsis, Paola, Roberto Justus, por mais brilhante que todos nós sejamos aqui. Então a gente precisa de pessoas para trabalhar junto com a gente. A gente quer trazer agora parceiros
em conjunto, né? Estamos desenvolvendo coisas e formatos, inclusive modelos de negócio para essa parceria, né? Tem um conhecimento, tem as pessoas, mas também tem um modelo de negócio que precisa estar bem estruturado para que todo mundo trabalhe bem, né? Então a gente começou a fazer isso. Eu queria que você até falasse o que a gente oferece de conhecimento para esse cara, né? Que esse parceiro está assistindo a gente agora. Imagina um pequeno empresário que tem uma mão de obra, que trabalha numa construção tradicional agora, tem a sua equipe ali, está pensando, está querendo uma coisa nova. O que a gente tem a oferecer? O projeto Parceiro Homologado, ele nasceu para atender essa demanda que vocês acabou de contar para a gente. Nós temos parceiros, obviamente, para poder atender a crescente demanda. E a gente entendeu que precisava ter um momento, tá? É um cuidado que nós temos e um respeito à qualidade da nossa entrega. Claro. Então, nós precisamos ter um momento desses parceiros dentro da nossa academia, para que nós conseguíssemos transmitir os nossos processos, o formato de atuação. E a gente também entendeu, Tarsis, que tinha que ter uma contextualização do que nós estamos fazendo hoje, né? Porque, por incrível que pareça, o Light Steel Frame, ele está há 20 anos no Brasil. Você que é técnico, vocês contam isso nos corredores daqui da nossa empresa, né? Claro. Que está há 20 anos no Brasil, mas poucas pessoas entendem profundamente desse negócio. Então, os nossos parceiros que já estão conosco, eles atuam conosco nas obras, mas eles precisavam voltar um pouquinho, passar por dentro de uma academia para entender esse contexto, para estar introduzido dentro desse ecossistema de maneira profunda e potencializar a entrega na ponta. Então, o projeto Parceiro Homologado, o próprio nome, ele é sugestivo na entrega dele como projeto. O parceiro, na verdade, vem para a academia, né? Na etapa antes de ir para a obra, ele vem para dentro da academia. Nós fornecemos todo o treinamento, a capacitação para os colaboradores que participarão dos nossos projetos. Claro. E, após esse treinamento, ele se torna um parceiro homologado pela nossa empresa para entregar na ponta toda a qualidade dentro da nossa jornada. É muito bacana porque quando a gente concebeu esse projeto, eu conversei com áreas, né, que estão mergulhadas dentro das entregas e elas falaram: Paola, a gente precisa desse trabalho, a gente precisa que esses parceiros entendam o que a gente está fazendo, porque o que nós estamos fazendo é de muita qualidade, a gente precisa prezar por essa qualidade. Claro. Então, criamos um treinamento de 12 horas, onde tem 8 horas de prática e 4 horas conceitual, e tem 2 instrumentos avaliativos até para esses colaboradores, esses parceiros, e a gente ter uma métrica do que ele está aprendendo, de como ele está indo para a ponta da nossa entrega. Isso, Tarsis, essa turma, ela finalizou hoje, e isso a gente entendeu que é super importante para o desenvolvimento e para a alavancagem dos nossos resultados. Claro. Porque à medida que a gente negocia com o nosso cliente, não só o nosso core business, a nossa entrega, que seja a obra, que seja o insumo, mas também que ele tenha certeza e a clareza de que todos que estão envolvidos dentro do nosso processo passou por uma academia, onde ele teve conhecimento técnico, conhecimento soft skills, de como são coisas super importantes dentro do canteiro de obra. Ele está lá completamente uniformizado, enquadrado dentro dos padrões. Então, todo esse cuidado, esse care com esse processo, ele começa na academia. É onde nós trazemos o conhecimento. Tem até um momento no treinamento que é super importante, nasceu aí da área de engenharia, de que nós contextualizamos as normas, as diretrizes, padrões. Porque não deixa de ser um trabalho técnico, né? É técnico. Então, todo esse cuidado, ele faz com que o grupo se fortaleça quanto à sua entrega e quanto à sua posição na marca. Nós temos um CEO, você mesmo colocou, que é uma referência no Brasil. Então, a gente precisa dar continuidade à credibilidade da imagem das pessoas que estão liderando o nosso grupo. Precisam fazer com qualidade. Perfeito. Então, a academia, e eles reforçam isso diariamente, a academia,
para nós, ela vem com esse propósito, com essa perspectiva. Então, os produtos, eles vão nascendo baseados nas premissas que vão sendo originadas no dia a dia. É muito interessante porque nós temos uma velocidade nas nossas entregas, uma velocidade no nosso fazer enorme. Então, às vezes, você está pensando na concepção de produto, por exemplo, quando a gente pensou nos produtos da Academy, obviamente nós definimos quem é o nosso público. Claro. E, obviamente, também vem com informações básicas do setor. Então, quando você pensa quem é o público e as informações básicas, né, de gaps de competências do setor, você vai pensar na modelagem de produto assim, eu preciso ter um produto de entrada, um produto com o objetivo de habilitar os participantes a atuarem no light steel frame, Claro. no setor da construção a seco. Nós precisamos ter uma outra gama de produtos que aprimore competências técnicas. Por exemplo, na área de engenharia, você tem o BIM, você tem algumas áreas muito técnicas, muito específicas do setor, então a gente precisa ter uma camada de produto que conecte com esse objetivo. Não só com a mão de obra do cara que vai fazer a instalação e vai fazer a montagem, mas também com o engenheiro, com o arquiteto, com o dono da construtora. Perfeito. E é aí que eu queria chegar. Que à medida que você vai explorando essa construção de produtos, vão surgindo novas demandas que nós mesmos não conhecíamos. Por exemplo, e o negócio, ele é altamente promissor e ele é altamente aberto a novos modelos. Então, quando a gente estava pensando em produto, surgiu essa outra oportunidade. Por que não criarmos um produto para aquele perfil que está querendo criar sua própria construtora? Claro. É o micro e pequeno empresário que ele não vai estar na ponta, na obra, ele não vai estar aprimorando competências técnicas, como um curso mais específico, mas ele quer conhecer o negócio, ele quer entender o que ele está fazendo, ele quer investir no setor, ele quer investir nessa. Sabe que eu sempre pensei trabalho. Que a transformação desse setor da construção civil passa por aí, né? Eu acho que assim, a transformação de pensamento na construção civil, ela passa desde motivar a pessoa, o indivíduo que trabalha nessa área, a buscar algo mais no sentido do empreendedorismo mesmo, né? Eu acho que a gente tem que... muitos precisam ser mordidos por aquele bichinho do empreendedorismo, para eles aprenderem como é que se empreende, tomar o risco, vir montar sua equipe, porque é aí que a gente vai começar a nutrir e a aumentar essa mão de obra. Eu sempre tive essa ideia de que passa por esse empreendedorismo, né? A gente tem uma comunidade, a gente tem um programa como esse de parceiro homologado, a gente está, além de tudo, fomentando... Apoiando. Fomentando essa iniciativa do empreendedorismo na pessoa que vem trabalhar com a gente, na pessoa que vem estudar com a gente na nossa academia. Então, esse fomento do empreendedorismo, ele é muito importante, porque se aquele cara vira empreendedor, ele vira um multiplicador daquele conhecimento. Perfeito. Porque ele vai ensinar a sua equipe, que vai ensinar mais um. Daqui a pouco... O 1 vira 10, o 10 vira 100, o 100 vira 1000 e nós temos um setor transformado. Então o empreendedorismo é uma peça-chave aí nesse contexto todo nosso para a gente ter mais volume nessa questão de transformação e de educação do mercado, né, da construção civil para o steel frame, para a construção industrializada. Faz todo sentido, né? Você vê que todos os assuntos que a gente vem falando, eles vão se conectando no formato que é importante treinar, é importante ter a pessoa, porque uma empresa, um negócio, tudo é feito de pessoas, né? É importante que essa pessoa tenha o conhecimento e é importante que essa pessoa se motive e seja motivada e fomentada a empreender para criar outras pessoas, né? E tudo isso a gente está trabalhando aqui no conceito que a gente tem de academia. Com certeza, Tarso. Ontem eu estive numa reunião e foi falado um dado muito importante. São parceiros nossos, também estão pensando em educação como vetor de transformação e de apoio para o crescimento, né, do setor. Claro. Mas eles falaram num ponto que eu fiquei bastante... me trouxe um insight. Que hoje, a nossa maior dificuldade está na mão de obra. E só que existem outros setores produtivos, outras cadeias, que também já vivem a mesma dificuldade. Claro. Por exemplo, tecnologia da informação. Se você parar para pensar, a tecnologia da informação tem a mesma escassez de mão de obra que nós temos hoje. E onde que a educação, ela apoia, ela alavanca. À medida que a gente
escala o conhecimento, que a gente dissemina o conhecimento, por isso também a maior preocupação em pensar nesses conceitos, nesses construtos como empreendedorismo, né? Como modelos de negócios sustentáveis, como a própria ESG, o ESG, que tanto se fala. Você tem que pensar nesses conceitos para conseguir entender o quanto você pode agregar na disseminação desse conhecimento e apoiar nesse processo de escalar esse conhecimento. Por quê? Para aquele setor fomentar, para a gente conseguir mover essa máquina, a gente precisa de volume, a gente precisa trazer muita gente que queira estar nesse setor e que perceba o valor desse setor. E o quanto esse setor vai crescer e vai entregar. Porque tudo também gira em torno de empregabilidade. Então hoje, você, diretor da fábrica, que está nas obras, que está envolvido com todo esse processo, você com certeza olha e pensa assim, gente, eu tenho tantas oportunidades aqui, hoje eu estou com falta de pessoas para preencher essas oportunidades. Mas como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso mostrando através do conhecimento que essas oportunidades estão aqui, as pessoas precisam se capacitar, se preparar para essas oportunidades e assim a gente consegue escalar e apoiar no crescimento do nosso setor. Então, a gente está nesse processo de concepção, né, de uma estrutura com esses desafios, onde a gente não concentra o conhecimento só em São Paulo, a gente tem que olhar o quanto a gente precisa capilarizar, né, disseminar isso a nível Brasil, para poder ter esse volume de mão de obra que acompanhe ao volume e crescimento das nossas demandas, mas também olhando especificadamente cada nível de conhecimento, seja ele técnico ou mesmo de gestão, para que toda essa cadeia seja fomentada. E tiveram outros setores que tiveram muito sucesso nisso, né? Se você pegar, por exemplo, o setor financeiro, você pega XP, que você é um exemplo disso, que veio de lá, trabalhou lá na XP Educação, o que eles fizeram com o setor e vem fazendo, né? E o que mudou de alguns anos para cá, como as pessoas pensam finanças no Brasil, assim, um case absurdo de sucesso. É a mesma forma como a gente está querendo mudar como as pessoas pensam construção. De uma forma disruptiva. Porque o que fizeram no mercado financeiro, no setor financeiro, foi um negócio de forma disruptiva, né? De mostrar para as pessoas que, cara, não, você pode investir de outra forma, você pode usar o seu dinheiro de outra forma, você pode fazer com conhecimento e dando essa educação. O dinheiro pode trabalhar para você. O dinheiro pode trabalhar para você. Eu sempre lembro dessa frase, dessa máxima. Então, com isso, eles fizeram uma disrupção incrível no setor que estava praticamente engessado no Brasil, com os bancões, etc. Desconhecido. E divulgaram isso, é a mesma lógica. Existe o steel frame já há 20 anos, 25 anos, fora do país há muito mais tempo, né? Desde ali da Segunda Guerra Mundial. E isso chegou aqui no Brasil já tem 20 anos. É engraçado, hoje eu recebi uma pessoa lá na fábrica que ela passou... ela atuou no início dessa vinda do steel frame para o Brasil, a primeira construtora começou a fazer isso em escala e tal, ali através de uma siderúrgica. E o mercado está aí, o produto está aí, as empresas estão aí e as pessoas não têm conhecimento para trabalhar com isso. As empresas querem, mas ficam um pouco reticentes, eu não sei muito como mexer. O novo incomoda. O novo incomoda, peraí, quem são esses caras, quem é esse Steel Corp, por que o Roberto Justo está nesse setor, quem é a Tecnoframe, por que estão querendo entrar? Mas, na verdade, não, o que a gente está querendo é de uma maneira disruptiva. Atuar no mercado que já está consolidado. Exatamente, o mercado que está consolidado, que tem norma, né? Participamos de norma, temos normativa, é financiável, um monte de coisa que falta um quê do conhecimento, pessoas entenderem o que é, como é que faz e terem segurança, né? O engenheiro ele precisa ter segurança, né, para fazer. A gente hoje, quando a gente vai vender para um cliente, a gente tem que provar por A mais B mais C que aquele negócio não vai dar problema para ele no futuro, é um negócio técnico, que é validado, que tem teste, que passa na norma, que tem desempenho, que é melhor, que tem custo. Esse conhecimento, ele precisa ser plantado, né, semeado na cabeça desde o cara que vai trabalhar na mão de obra montando até o dono da big construtora no Brasil. Então é uma coisa que precisa ser divulgada. Exatamente, até no consumidor, né? Principalmente no consumidor final. Exatamente. Hoje eu estava conversando com um time comercial aqui da nossa empresa, Tarsis, e foi maravilhoso porque eles falaram assim, Paola,
olha para a Academy com todo carinho, mas nessa concepção dos produtos, nesse pensamento estratégico, né, de como que nós vamos transmitir essa mensagem para o mercado, olha para o pós. Olha para o cliente. Para o cliente. Por quê? Porque o cliente que compra, que está conosco, e ele entende que nessa jornada teve a educação ali, teve um legado, teve um processo altamente estruturado. Quando a gente entrega a obra, o pós, esse legado já existiu, as pessoas já conhecem, aquilo ali já foi validado. E se der um problema, porque é muito interessante as comparações. Quando a gente faz uma casa, no modelo construtivo tradicional, quando dá um problema, você quebra a casa todinha, você tem aquele estresse, aquele problema ali, aquela situação bastante difícil, né? Quem não viveu isso, né? Aí a área de engenharia me contando como é que é o nosso pós, é fantástico. É incrível. E aí eles falam assim, Paola, e eles não sabem, nossos clientes não sabem, que todos passam por uma Academy, são preparados, qualificados de maneira customizada para os projetos que a gente vai entregar. E esse legado do conhecimento, ele tá ali, ele continua, porque qualquer etapa de pós-venda, se tiver a gente tem garantias, eles me explicaram, qualquer questão, aquele cara que foi educado, que conhece profundamente todo esse trabalho que ele fez, ele volta ali e atua cirurgicamente. O cliente... E ele vai ter essa etapa aí com total assertividade. É importante a gente entender que hoje a gente tem um cliente informado, né? A gente tem alguns parâmetros no nosso CRM que quando o cliente ele entra em contato com a gente, nós falamos de Tecnoframe, né? Ele já entrou no nosso site 12, 15 vezes, já pesquisou, já leu todos os posts do nosso blog, já sabe quem é a empresa, já viu, já pesquisou na internet, já viu vídeo no YouTube, já viu o que dá certo, o que dá errado e etc. A gente tem que, quando eu falo cliente, eu acho que tem duas ações principais que são importantes, né? Hoje, por exemplo, a gente estava tendo um treinamento com corretores de imóveis. O corretor de imóvel, ele é um ponto muito importante nesse meio de entender o produto que ele está vendendo e focar nos benefícios desse produto. Isso é importantíssimo. E o consumidor final, ele precisa estar tranquilo com o que ele vai utilizar, né? E essa parte de pós-venda, de manutenção ao longo do tempo, existem vários estudos, inclusive, sobre essa questão de construção industrializada e o quanto de economia se gera ao longo da vida desse imóvel. Por exemplo, a gente considera que um imóvel ele tem uma vida útil mais ou menos 50 anos. Não que ele vai acabar depois disso, né? Mas ele tem uma vida útil ali de mais ou menos 50 anos quando ele é construído. Depois disso, às vezes ele vai servir para uma outra função, era residencial, virou comercial, coisa do tipo. E nesses 50 anos existe um custo de manutenção para você manter esse imóvel inteiro, né? Independente do método construtivo que você vai fazer. Você vai fazer frame, alvenaria, madeira, barro. O que você vai fazer vai ter algum tipo de manutenção ali que você vai ter que gastar alguma coisa com manutenção ao longo da vida. E essa manutenção ao longo da vida do steel frame ela é muito mais barata e menos impactante, né, no sentido de interferência, interfere menos naquele imóvel. Isso é muito importante, tem métricas de como quantifica isso, né? E o cliente ele precisa entender isso também, né? Porque ele é um cara informado. Aí eu te faço uma pergunta, por exemplo, um cara... Imagina que eu, Tarsis, não sou desse setor, trabalho nesse setor e eu vou construir uma casa. A Academy vai ter que tipo de produto ou informação ou curso para que o cliente minimamente saiba o que ele está comprando? É uma coisa mais básica, o pessoal menos técnico entender, porque é um negócio muito técnico, mas ao mesmo tempo, assim, às vezes o cara ele não quer entrar profundamente na técnica, mas ele quer saber ali, pelo menos o básico do que ele está fazendo. Aquele cara que ele gosta de fazer uma manutenção ele mesmo na casa dele, enfim. A gente vai ter alguma coisa focada nesse tipo de público? Então, Tassi, nós pensamos na estrutura da Steel Academy sobre a perspectiva da gestão do conhecimento. Então, eu queria te convidar a gente não ficar tão focado nessa questão de produto, mas a gente entender sobre a perspectiva da gestão do conhecimento. Macro. E hoje, conhecimento, você adquire num vídeo no YouTube, você adquire no Instagram, você adquire aqui, num podcast como o nosso. O cliente é informado justamente por isso. Né? Para isso. E a nossa plataforma, ela vem com essa proposta. Então, nós teremos, sim, produtos específicos para atender a uma demanda específica, mas nós também teremos conteúdos
que são levados com essa proposta de levar a informação, de deixar o interessado confortável sobre as diversas perspectivas e nuances. E ele necessariamente não precisa fazer um curso de 20 horas ou 24 horas. A gente trabalha no conceito de microlearning. Então são pílulas do conhecimento, onde a pessoa vai poder adquirir esse conhecimento, seja num vídeo, seja num e-book, algum instrumento, né? Existe um conceito chamado microlearning. Existe. Microlearning. Sou uma pessoa da educação, não para saber do negócio desse. Microlearning. E a gente vai trabalhar com esse conceito de microlearning na nossa plataforma. Sim, Tarsis. A nossa plataforma, ela vem com inovação. Legal. Tem muitas novidades, mas eu não vou contar agora, porque a gente vai ter... sem spoiler. Nós vamos ter a etapa de pré-lançamento, que vai ser em junho. Estaremos lá na feira. A feira é a Expo Offsite. Exatamente. A gente vai estar com o stand lá, com a Academy, com o Steel Corp, Tecnoframe, todo mundo. Tudo. A gente considera a etapa de pré-lançamento da Academy. Convenci até o Roberto Justo aí lá. Olha, desafio grande, hein? Desafio. E aí nós teremos a etapa de pré-lançamento da Academy. Nessa etapa de pré-lançamento, aí nós vamos contar um pouquinho de toda essa metodologia. Mas vamos voltar à pergunta do microlearning. O que é microlearning? Nós teremos, na construção da metodologia, nós teremos pílulas, são gravações. Quando a pessoa pensa em ambiente virtual de aprendizagem, ela fica, também é outra disrupção, tá, Tati? Porque você pensa logo em EAD. Que é assim... chato da faculdade EAD. Isso, hoje, digital, ele entrou na vida da gente. No celular, quando a gente pensa em levar a educação, capilarizar a educação, tem que pensar no smartphone, tem que pensar naquele cara que vai estar lá na obra e ele precisa entender de um procedimento e ele vai olhar, ele é aluno da SEO Academy e ele vai olhar no celular dele e ele vai ver aquele procedimento. Então, como é que a gente trabalha nesse fenômeno? Nós vamos ter, dentro dessa metodologia, alguns elementos educacionais, e microlearning é um desses, onde você vai ter vídeos, você vai ter gravações de procedimentos, você vai ter o tradicional PDF, né, os textos. Nós chamamos de pílula por ser um pouquinho menor. Exatamente. Mais rápido de consumir. Isso, porque quando a gente pensa nisso também, a gente pensa nos módulos, né? Vão ter módulos de treinamento. Não é isso. Se a gente fizer isso, a gente engessa, a gente não atinge o nosso objetivo, que é o cara sair com a prática, com conhecimento prático. E voltando a essa questão do microlearning, tá? Por que esse fenômeno acontece? Porque o adulto aprende diferente de uma criança. A gente aprende com a prática, é diferente. Quando você vai lá para a escola, você ensina a saber fazer. No nosso caso, a gente tem que ensinar como fazer. Então, é uma ótica totalmente diferente. Então, você tem que pensar em metodologias educacionais que alcancem esse objetivo. Então, não adianta você ficar horas vendo vídeos, lendo texto. Não é o modelo que eu acredito que você vai transmitir o conhecimento, que funcione. Principalmente para mão de obra como a nossa, tão específica. Então, micro vem da palavra micro mesmo e learning de aprendizagem. Então, são pílulas de aprendizagem bem curtas, mas que geram transformação, conhecimento profundo. Então, veja bem, a gente pensa em metodologia que se conecte com o nosso público. Isso tudo vai ser lançado na feira e a plataforma vai ser lançada na feira. Então, quando a gente pensa em plataforma, o que é plataforma? O conceito de plataforma. Plataforma é algo muito amplo. É quase um ecossistema educacional que está ali dentro com diversas metodologias, com diversos modelos de transmissão de conhecimento, seja ele vídeo, seja ele podcast, seja ele textos, vai ter os cursos que são o produto mesmo, curso, treinamento, porque a gente está pensando em certificação. Não falamos de certificação até pouco, mas a gente olha profundamente para essa questão de como que nós vamos certificar e legitimar. Na verdade, quem passa pela Steel Academy, ele vai ter uma certificação, nós estamos buscando parceiros internacionais para certificar conosco. Então tem todo um trabalho pensado para a gente credibilizar a nossa entrega e também pensar em vários formatos de levar esse conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Paola, quanta coisa muita que coisa, tá vindo por aí, né? Meu Deus muita do céu. coisa. Muita coisa e a gente está só começando. É verdade, Tarsis. Né? Eu acho que a gente tem muito que contribuir. É muito bonito e muito legal ver uma pessoa que conhece de educação falando em Eu nunca ia pensar em microlearning lá atrás, quando a gente estava falando de educação em academia. É interessante a gente ter essa segurança que a gente está fazendo um negócio aqui que realmente é disruptivo, que realmente é prático, que tem propósito, que realmente vai mudar a vida das pessoas. Muito obrigado.
Tarso, obrigada a você. Que papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui, acho que mais 1 hora conversando, que a gente ia ter assunto. Obrigada a você, Tarso. Eu estou muito animada. Eu digo que um projeto, ele motiva a gente quando a gente sente e percebe a real importância da nossa entrega. Eu respiro isso aqui, eu vejo a necessidade, cada evento, cada interação, a gente tem... Quando é que vai lançar os cursos? Quando é que isso tudo vai acontecer? É muita coisa, a gente esgotou uma partezinha de tudo que a gente está fazendo, tem arena cyberfísica, tem tecnologia, tem inteligência artificial, tem muita coisa que vai acontecer dentro da Steel Academy. Isso é só uma parte do nosso trabalho. Mas eu garanto que nesse processo, Tarsis, a gente vai transformar, a gente vai atuar com propósito. Nós vamos também aprender bastante, né? Porque é tudo muito novo, as pessoas não conhecem. E eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo é disruptivo, é exponencial e precisa, mais do que nunca, a gente precisa levar essa inovação para a construção civil. Então, a mensagem que eu deixo é que tudo que nós estamos fazendo apoia economicamente o nosso país, transforma o nosso país, gera empregos e nada mais transformador do que apoiar a melhoria da vida das pessoas. Eu acho que trabalhar com propósito. E a educação, ela tem esse papel. Tá bem? Eu me sinto em casa, estamos em casa e muito obrigada. É isso, pessoal. Terminamos mais um Steel Talks. Steel Talks.